Boa tarde, seja bem-vindo ao Planeta Campo. Eu sou a Yael Bonfim e no programa de hoje você vai ver a segunda reportagem da série Do Rio à Mesa, que fala sobre a produção de tilápia e destaca o principal ativo da piscicultura, a água. Também vamos até uma comunidade no estado de Pernambuco. Lá, pequenos produtores rurais aprendem a produzir mais e de forma sustentável com a implantação do Sisteminha Embrapa. E ainda, a gente fala da importância da rastreabilidade na pecuária brasileira, ferramenta que pode contribuir para desvincular o setor de problemas com o desmatamento da Amazônia, por exemplo. Começa agora o Planeta Campo. Começamos o Planeta Campo de hoje, lembrando que você está acompanhando aqui com a gente, uma série de reportagens sobre o mercado em ascensão da produção de tilápia. Ontem nós mostramos da criação ao abate. Hoje nós vamos falar da importância da água, o principal ativo desse tipo de empreendimento. Por isso, o monitoramento da qualidade é essencial. Vamos então voltar para a Rifânia, no interior de São Paulo, para acompanhar o processo sustentável que demanda a preservação do meio ambiente. Desde 2014, a piscicultura no Brasil tem crescido cerca de 5,6% ao ano. A atividade reúne 1 milhão de produtores. Para se ter uma ideia, só em 2021 foram produzidas 841 mil toneladas de peixe de cultivo. A tilápia correspondeu a 63,5% da produção no país. Entre os estados brasileiros, lidera o ranking de produção nacional Paraná, com 182 mil toneladas, São Paulo com 76 mil e Minas Gerais com 47 mil toneladas. E é aqui em Rifânia, interior de São Paulo, que está instalada uma das 4 maiores processadoras de tilápia do Brasil. A produção do peixe está baseada principalmente no tripé da sustentabilidade. Olha, a gente faz manejo sustentável de tudo aquilo que é possível. Desde a água do reservatório, fazendo primeiro, monitorando para que ela não se altere. A gente, quando detecta alguma flutuação da água chegando, porque é um rio que corre em muitos municípios, não tem como a gente monitorar, por exemplo, quando alguém aduba uma plantação, chove em cima do adubo e ele vem para a água. O manejo sustentável da água aqui da piscicultura nos tanques escavados, o manejo da água do próprio frigorífico. A sustentabilidade, na verdade, está no DNA da empresa, E isso faz com que a gente tenha total preocupação. É interessante para a gente ter água sempre limpa, O peixe, para ser cultivado, a água tem que ser limpa. E a gente faz monitoramentos constantes, justamente para ter alertas, para a gente ter total dados na mão que forneçam o suficiente para a gente ter todos os cuidados que se deve. Além disso, o cuidado com o meio ambiente segue à risca o Código Florestal. A Área de Preservação Permanente, a APP, às margens da represa de Jaguará, em Rifânia, tem cerca de 22.600 metros quadrados, ponto de atração e refúgio de animais silvestres. Para o complexo ser implantado no local, o projeto precisou de avaliação, análise e aprovação de diversos órgãos estaduais e federais, como o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, da Marinha do Brasil, da Agência Nacional de Águas, a ANA, e é ela, inclusive, que determina os prazos de execução e é responsável pela definição da capacidade de produção. E é necessário também obter as licenças ambientais, responsabilidade do órgão estadual, no caso de São Paulo, a CETESB. O principal ativo do empreendimento é a água, por isso, o monitoramento da sua qualidade é essencial. O monitoramento da água é realizado por empresas certificadoras terceirizadas com acompanhamento direto da CETESB. Assim, os órgãos comprovam que a água sai da represa de Jaguará melhor do que entra. Outra presença marcante do empreendimento é a área de preservação permanente. A APP original foi ampliada em 6.000 metros quadrados
com um plantio de 15 mil árvores nativas. Agora a gente entra nesse ano com um programa de observação de aves por alunos de escolas daqui da região, isso está em desenvolvimento. A gente traz visitas guiadas para observar esses animais e isso fala muito com o negócio. A empresa tem dupla certificação de boas práticas para a fazenda e para o frigorífico. A gente não põe certificação para falar o meu filé é mais caro. A gente coloca a certificação para garantir para o comprador tudo aquilo que a gente faz. Em outros países, um grande comprador de tilápia e pequeno produtor são os Estados Unidos. Eles colocam uma das nossas certificações, que é o BAP, como base. Você não entra se não tiver. Além disso, perde próximo a zero na linha de produção. Os resíduos do frigorífico são 100% aproveitados na fábrica de farinha e óleos. É algo muito novo para a gente, né? Uma tecnologia bastante nova para pescado, é a fabricação de farinha e óleo a partir dos resíduos, né? 20 anos de peixe, eu passei pela fase de que a carcaça era um problema, a carcaça virou um produto e hoje a carcaça é uma matéria-prima, né? Ela teve ciclos ao longo desse período todo. Hoje a gente pega 1 quilo de carcaça e transforma em farinha de peixe e óleo de peixe. Além disso, a gente pega o efluente da fábrica, que sempre foi um problema, para todo mundo é um problema, a gente trata ele, devolve a água tratada, pega o lodo que sobra, a matéria mais sólida, e ainda extrai óleo que pode ser utilizado, por exemplo, para biodiesel. E no último capítulo da série, você vai conhecer o impacto social e a geração de empregos na região, a partir da tilápia. Muito bacana acompanhar um pouquinho aí da produção da tilápia. Agora eu quero convidar vocês a acompanhar o case da cooperativa Olambra, que vem fazendo diferença para a produtividade dos agricultores da região por meio do incentivo à agricultura irrigada. No sudoeste do estado de São Paulo, o passar do tempo mudou paisagens e transformou incerteza em produtividade. O que antes era um cenário de seca, hoje é sinônimo de produção de alimentos. Do alto do seu primeiro trator, o Massey Ferguson 1973, o produtor rural Mário Vandenbroek revive sua história e conta como a irrigação transformou a produção. O primeiro contato com a irrigação foi aqui na cooperativa Olambra. Eles plantavam palmas, eram flores, né? E a gente via o pessoal irrigando e sobrava um pedacinho de terra que eles irrigavam um trigo, uma sojinha, e aquela produzia bastante. E com aquela, a gente vendo aquilo lá, a gente falou, nossa, acho que nós temos que começar com irrigação, porque a seca aqui sempre é muito grande, sempre a gente precisa quebrar veranicos, né? Então daí a gente optou por começar com irrigação autopropelido. Isso foi em 1984, compramos um autopropelido. É um cano, um rolo, né, que fazia irrigação. Foi através da prática de molhar o solo intencionalmente que a região de Paranapanema ficou conhecida como Celeiro Paulista. Pela Olambra Agrícola, assistência técnica da cooperativa, a gente foi falado que tinha algum lugar que tinha um pivô central. A gente não sabia o que era isso, mas vamos visitar. Daí nós fomos a Guaíra, visitamos um pivô central e voltamos todos encantados. De tão bonito, tão interessante para conseguir salvar uma lavoura, para irrigar. Então a gente voltou daquela viagem, já fizemos uma comissão e já compramos os pivôs centrais, que esse aqui é um dos primeiros pivôs que foi colocado aqui na Olambra. A região de Paranapanema é responsável pela produção de 70% do algodão, 25% do feijão e trigo, em torno de 22% da soja e do milho colhido no estado de São Paulo. Hoje a irrigação, além de trazer uma eficiência maior de produção, qualidade do produto e diminuir o risco para o produtor rural, ele traz economicamente um desenvolvimento melhor para toda a região. Você tem uma melhoria muito grande do IDH, que é o Índice de
desenvolvimento humano da região, a partir do desenvolvimento do agronegócio na nossa região, porque nós estamos numa região apta para isso. E socialmente falando, nós temos, né, a melhora das pessoas, né, e do desenvolvimento das cidades. Interessante ver como a agricultura irrigada traz resultados muito positivos aí para o produtor rural. A gente faz agora um breve intervalo, mas não saia daí porque daqui a pouquinho nós já estamos de volta. Até daqui a pouco. Estamos de volta e vamos conhecer agora uma comunidade no interior do Pernambuco, distante mais de 700 quilômetros da capital, Recife. Lá, os moradores aprenderam a produzir de forma sustentável com a implantação do Sisteminha Embrapa, um modelo agrícola integrado que está mudando a vida de pequenos agricultores. Vamos ver? Há menos de um ano, esse cenário era bem diferente. A mudança aconteceu pela visão empreendedora do Alexandro, morador da comunidade do sítio Angical, a 35 quilômetros de Petrolina, em Pernambuco. Em plena Caatinga, ele resolveu investir no chamado Sisteminha, um modelo agrícola sustentável integrado para a produção de alimentos que exigiu muita força de vontade. No início foi bastante difícil porque eu não tinha conhecimento. Isso fui aprendendo aos poucos. E também fui vendo bastante vídeo no YouTube, tirando bastante dúvida também. E comprei cursos também online para aprender mais. E continua aprendendo. Nesses 12 meses, o Alexandro tem investido tempo e dinheiro. Ele conta que ainda não teve o retorno financeiro, mas acredita que o aprendizado vai mudar essa realidade. Eu estou aprendendo cada dia mais a lidar com o peixe, principalmente. E começando também a se profissionalizar para futuramente ter uma renda melhor. Hoje eu já vendo, mas não tenho, um exemplo, uma lucratividade boa, mas eu pretendo futuramente ampliar mais. Criado em 2002 pelo pesquisador da Embrapa, Carlos Guilherme, o sistema está mudando a vida de pequenos agricultores com melhoria da alimentação e renda familiar. A partir do terceiro mês, as famílias já começam a ter uma disponibilidade de alimentos e, com isso, reduzir o esforço na tentativa de obtenção desses produtos. A partir de 7 meses a 1 ano, ela ganha autonomia, né, podendo ter uma geração de alimentos, inclusive com excedentes, e atender às necessidades básicas, né, colocadas pela OMS, pela FAO e a ONU, que seriam o suprimento de carboidratos, de vitaminas, minerais e proteína, numa quantidade adequada que permite às pessoas não sofrerem de carências nutricionais. Para colocar o Sisteminha em prática, é preciso ter um lote de 100 a 1.000 metros quadrados na periferia das cidades ou zonas rurais. Você vai trabalhar tanto a produção animal como a produção vegetal. Todos os sistemas de produção eles estão em formato de módulos ou miniaturas de sistema de produção, onde esses módulos eles conversam um com o outro, eles estão produzindo de forma integrada. O tanque da piscicultura é o coração do sistema que funciona com a recirculação de água. Pelo projeto piloto, a capacidade de produção é de 25 quilos de tilápia em 3 ciclos por ano. Os peixes podem pesar de 150 a 200 gramas ao final de cada ciclo. Todo o sistema reutiliza a água do tanque de piscicultura, o que reduz os custos de produção e aumenta a oferta de alimentos. O Sisteminha ele é um sistema de produção integrada de alimentos, né, onde ele vai casar perfeitamente a produção animal com a produção vegetal. Tudo o que é feito no Sisteminha é feito em forma de módulos, de alguma forma o produtor rural ele já trabalha com essas culturas, só que dentro do Sisteminha ele foi colocado como módulo de produção. São miniaturas de sistema de produção. O sistema foi desenvolvido pela Embrapa Meio Norte. Pode chegar até a 22 módulos de produção, render cerca de R$30 mil mensais brutos para o produtor rural, isso tudo em 1 hectare. O Sisteminha está mudando a vida de pequenos agricultores com melhoria da alimentação e renda familiar no Maranhão, Piauí, Ceará,
Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Tocantins. O sistema atravessou o Oceano Atlântico e chegou ao continente africano, onde o funcionamento é um sucesso em Gana, Uganda, Etiópia, Camarões, Tanzânia, Angola e Moçambique. Mas tudo vai depender da vontade e resiliência do produtor. Nós não podemos mudar a realidade de nenhuma pessoa, nós só podemos fazer a utilização ou oferecer as ferramentas necessárias para que as pessoas possam se realizar dentro daquilo que ela espera. E o sisteminha, então, passa a ser uma ferramenta muito útil para lidar com esses problemas de miséria e da fome. Porém, as famílias têm de ser resilientes em relação à tecnologia e à realidade que ela vive. Realidade transformada pelo Alexandro e pela sua família lá na comunidade Sítio Angelical, em Pernambuco. E ele tem uma única certeza. Você indicaria o sisteminha para outros produtores? Por quê? Com certeza. Indicaria, principalmente se a pessoa tiver a cabeça ampla para o sisteminha. Além de cuidar bem do sisteminha, conseguir fazer negócios com ele também. Não só para se alimentar, para negociar. Ele ampliar todo o sisteminha. Porque o sisteminha, ele é pequeno, mas quando você põe na planilha vários modos diferentes, você vê que ele tem a lucratividade um pouco em cada. Se você se organizar, você vai ter uma renda fixa legal e vai poder sempre ter alimento na sua mesa. A Embrapa sempre trazendo inovações que facilitam a vida no campo. Agora a gente vai falar um pouquinho de rastreabilidade, porque saber a origem da carne produzida pela pecuária é um fator importante para desvincular a imagem do setor de problemas como o desmatamento, por exemplo. A gente vai entender um pouco mais sobre a relevância desse assunto. Vamos comigo? A pecuária brasileira é uma das líderes do mercado mundial por diversos motivos. Para se ter uma ideia, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, as exportações brasileiras de carne bovina devem ultrapassar 3 milhões de toneladas equivalentes de carcaça neste ano. O volume é quase 4% maior que o embarcado no ano passado e representa praticamente 25% da proteína bovina negociada entre países. A atividade se destaca por várias razões. Seja pela genética, precocidade, recuperação de pastagens, manejos de sistemas integrados e alta eficiência. Apesar de tudo isso, da alta produtividade e das conquistas, o país ainda não foi reconhecido pelo quesito sustentabilidade. Assunto que, de acordo com Fernando Sampaio, representante da ABEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, precisa ser olhado por dois aspectos diferentes. O primeiro é em relação à eficiência da atividade. Então, a pecuária ela vem melhorando muito a produtividade, mas ainda tem uma base muito grande de produtores que estão ficando para trás e que precisam do empurrãozinho de assistência técnica, de acesso a investimento para melhorar, né? O outro ponto tem a ver com o atendimento de demandas, de regras de compliance, principalmente em relação ao desmatamento. Então, a gente precisa garantir que o produto que chega no frigorífico ele não tem trabalho escravo, não tem desmatamento ilegal, não foi produzido em áreas protegidas, terras indígenas, áreas públicas, né? E isso hoje o frigorífico consegue fazer. A gente faz esse monitoramento no seu fornecedor direto. Eu não consigo saber para trás esse caminho do boi, de onde ele veio. É por isso que a gente está discutindo tanto a questão da rastreabilidade. Por desinformação, a culpa pelo desmatamento ilegal tem caído sobre os ombros da pecuária. Segundo o estudo do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, as áreas de pasto ocupam 75% do que foi desmatado nas terras públicas não destinadas da Amazônia. No entanto, o assunto é complexo e a pecuária não é a principal causadora do problema, como explica o diretor da Atenagro. E por que vira pecuária? Porque é muito fácil esconder uma atividade ilegal com um produto que anda. O problema não é a pecuária, o problema é que o boi anda. Então, imagina que você desmata uma área. Essa operação tua é ilegal. Se você for lá e plantar soja, além de todos os investimentos a mais que você vai ter que fazer inicial para tirar todo aquele material, né?
o satélite te pega, a soja está lá, você perdeu o que você colocou para tentar dar uma cara de legalidade naquela área, né? Na pecuária não, você põe o pasto, é um investimento pequeno perto do boi. Então a hora que chega uma operação, você pode tirar o boi. Para dar transparência ao setor e mostrar ao mercado que a pecuária não é a causa do desmatamento ilegal, a rastreabilidade dos animais é uma das soluções. Ela é a ferramenta necessária para a gente resolver isso, né? Porque essa questão de saber se o boi que está chegando no frigorífico em algum ponto veio de uma origem ilegal, a gente só através da rastreabilidade é que a gente vai conseguir saber isso, né? A BIEC está trabalhando com pilotos já que conseguem fazer essa rastreabilidade e discutindo ao mesmo tempo com o Ministério da Agricultura uma política pública onde a gente consiga ampliar o uso dessa rastreabilidade. E qual seria o caminho para implementar um sistema de rastreabilidade abrangente no país? A gente tem rastreabilidade, né? O Brasil tem um sistema de rastreabilidade que é baseado no controle de trânsito de grupos de animais, através da guia de trânsito animal, mas é uma rastreabilidade que foi construída para fins sanitários, né? Ela não foi construída pensando na questão ambiental. E a gente tem o SISBOV, que foi criado para atender um mercado específico da Europa, né? A pergunta é como é que a gente usa essas ferramentas existentes para, de fato, ampliar o uso da rastreabilidade, né? Para a gente conseguir ter esse controle da cadeia. Muito importante esse tema da rastreabilidade, a gente precisa ficar atento e continuar acompanhando e avançando nesse tema no Brasil. Planeta Campo de hoje, então, vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê novamente amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap, melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.